Bom, eu vou mostrar aqui para vocês como é a resolução do exercício de número 10 da nossa primeira lista de cálculo numérico. É um exercício cujo enunciado nos dá uma tabela que relaciona a demanda de energia de acordo com o horário. Essa tabela está reproduzida aqui, a gente pode ver a demanda em megawatts na segunda linha e o horário na primeira linha. Então a gente tem informação para 4 horários distintos e o problema pede para a gente encontrar qual é a demanda mínima nesse caso. Então, para a gente poder resolver, a gente precisa primeiro fazer uma interpolação polinomial. De posse da interpolação polinomial, nós encontramos uma expressão que vai relacionar a demanda com o tempo. Nesse caso, o tempo é a variável independente, então é quem a gente vai representar por x, ou seja, pelo eixo das abscissas. E conhecendo essa expressão, nós podemos então elaborar o procedimento tradicional de encontrar máximo e mínimo de funções, utilizando lá a primeira derivada. Para encontrar essa expressão por meio de interpolação polinomial, a gente vai usar a fórmula de Lagrange. Então, a fórmula de Lagrange está reproduzida aqui em duas partes. A parte de P de x, que é o polinômio que nós queremos encontrar, onde x representa então as horas e o P vai representar a demanda. Então, P de x é dado pelo somatório de igual a 0 até n de Li, Fi, onde L são os termos de Lagrange. E os termos de Lagrange nós encontramos por meio da segunda parte da fórmula, que é o produtório de j igual a 0 até n, para j diferente de i, de x menos xj sobre xi menos xj. Bom, primeiro passo que a gente tem que fazer é identificar quem é x0, x1, x2, e mesma coisa para f de 0 até f3 nesse caso. Bom, repara que nós temos o tempo como variável independente, então ele é que faz o papel de x. Então, os números na linha ali do h, das horas, vão ser os valores que fazem papel de x0 até x3 nesse nosso caso. E a demanda faz papel de f0 até f3. Repara que nós temos 4 dados, então o polinômio que nós vamos encontrar possui grau 3. Bom, com isso daí, nós então partimos para a formulação inicial do polinômio, utilizando o somatório. Então, para i igual a 0, eu tenho L0, F0, para i igual a 1, L1, F1, depois L2, F2, L3, F3, e aí nós paramos, porque o n é igual a 3, então é o máximo que a gente tem de somatório. Substituindo os valores de F0 até F3, nós ficamos com a seguinte expressão: 16.4 L0, mais 15.2 L1, mais 14.9 L2, mais 16 L3. Repara que esses valores a gente tirou lá da tabela. De posse disso, nós podemos fazer o cálculo dos termos de Lagrange. Começamos pelo L0, lembrando que quando eu estou calculando o L0, o I daquele Li na fórmula de Lagrange vale 0. Né? É o subíndice aí do termo que nós estamos calculando. Então, utilizando o produtório e fazendo o j variar de 0 até n, lembrando que o j tem que ser diferente do i, neste caso, então, o j tem que ser diferente de 0, a gente vai encontrar a expressão para o termo. Eu começo de j igual a 0, mas nesse primeiro termo, a gente não pode fazer por conta da condição, então nós ignoramos e partimos para a próxima, que é j igual a 1. E aí, substituindo onde tem j por 1, nós ficamos com x menos x1 sobre x0 menos x1. E fazemos agora para j igual a 2, e depois para j igual a 3, que é o último. Feito isso, nós podemos calcular o L1. Lembrando que o L1 indica que o i vale 1 e, portanto, o j tem que ser diferente de 1. Então, na conta agora entra o x0. Pulamos o L1, porque o j tem que ser diferente de 1. E vamos para o x2 e depois para o x3. E aí nós ficamos com essa expressão final para o L1. Para o L2... o i é igual a 2, e portanto o j precisa ser diferente de 2. Então vamos ficar com x menos x0 sobre x2 menos x0, depois x menos x1 sobre x2 menos x1, pulamos o j igual a 2 e vamos para j igual a 3, que é x menos x3 sobre x2 menos x3. E por fim, no L3, o i vale 3, e aí nós ficamos com as expressões x menos x0
sobre x3 menos x0, x menos x1 sobre x3 menos x1 e x menos x2 sobre x3 menos x2. E paramos por aí. O 3 a gente não pode fazer j igual a 3. Agora, podemos substituir os valores a partir da tabela. Então, onde tem x0 eu coloco 2, onde tem x1 coloco 3, onde tem x4 coloco 4 e onde tem x5 coloco 5. E aí fazemos isso para todos os termos de Lagrange que nós encontramos. Então, nós ficamos com as seguintes expressões. Eu acho mais fácil resolver assim em paralelo, e porque a gente mantém a lógica, e eu acho que com isso a gente diminui chance de erro, mas você tem liberdade para fazer como quiser. Uma vez que a gente tem as expressões todas montadas, a gente então pode começar a resolver essas multiplicações de frações que temos aí. Fazemos o cálculo aí dos denominadores para agilizar, e aí nós ficamos para cada termo de Lagrange com as seguintes expressões. Para o L0, menos x3 menos x menos 3, que multiplica x menos 4, multiplica x menos 5 sobre 6. Para o L1, nós ficamos com x menos 2, x menos 4, x menos 5 sobre 2. Para o L2, menos x menos 2, x menos 3, x menos 5 sobre 2. E por fim, para o L3, x menos 2, x menos 3, x menos 4 sobre 6. Bom, fazendo essas expressões, fazendo essas multiplicações, a gente pode fazer isso direto e depois juntar os termos comuns. Com o auxílio de uma calculadora a gente consegue fazer isso rapidamente. A gente tem os seguintes resultados. Então, L0 fica com menos x3 mais 12x2 menos 47x mais 60 sobre 6. L1, x3 menos 11x2 mais 38x menos 40 sobre 2. L3 fica com menos x3 mais 10x2 menos 31x mais 30 sobre 2. Desculpa, esse foi o L2. E o L3 fica com x3 menos 9x2 mais 26x menos 24 sobre 6. Agora, nós substituímos cada um desses termos que nós encontramos de Lagrange naquela expressão de P3x que nós encontramos, que está marcada ali em cima. 16,4 é L0. Agora, no lugar do L0, nós colocamos a expressão que nós acabamos de encontrar. E mesma coisa para os demais termos de Lagrange. E aí nós ficamos com P3 de x igual a 16,4 vezes a expressão do L0, que é menos x cubo mais 12x quadrado menos 47x mais 60 sobre 6. Mais, agora para o F1, que é 15,2 vezes o L1. Então nós ficamos com a seguinte expressão. E depois mais o termo para o F2, que é 14,9 vezes o L2. Então eu simplesmente copio toda a expressão do L2 aqui. Mas, vou escrever aqui embaixo, por conta de espaço, nós ficamos com o F3, que é 16, vezes a expressão para o L3. Essa conta também pode ser resolvida diretamente com o auxílio de uma calculadora, e aí fica bem rápido de se fazer. Primeira coisa, só para agilizar, já que a gente tem aqui números decimais, eu vou fazer a conta com decimais, então eu simplifico esses números que estão multiplicando aqui, ou seja, o 16,4 por 6, o 15,2 por 2, o 14,9 por 2 e o 16 por 6. E depois uso uma calculadora para fazer a multiplicação termo a termo e a soma dos elementos comuns, né? O agrupamento dos elementos comuns. Então, por exemplo, se nós multiplicamos todos os termos aqui que envolvem x3 e somamos, nós ficamos com o resultado 0,084x cubo, para o x2 menos 0,307x2, para o x menos 1,259x e de termo independente ficamos com 19,472. Estou arbitrando aqui o uso de 3 casas decimais. Essa é a expressão final que nós chegamos para o nosso polinômio. Não é isso exatamente que o problema nos pede, né? O problema nos pede para encontrar a demanda mínima de energia. Mas para a gente poder encontrá-la, a gente precisa conhecer essa expressão para que agora nós possamos aplicar a técnica de
otimização, né, em que nós encontramos máximos e mínimos de funções. Então eu faço a derivada aqui de P com relação a x, que é o primeiro passo, lembra, para achar pontos críticos, né? Então fazemos a derivada aqui desse polinômio e igualo essa derivada a zero. E aí eu encontro quem são os pontos críticos desse polinômio P. Repara que isso daqui é uma equação de segundo grau. Então eu preciso calcular o delta. Você pode fazer da forma que você estiver mais habituado. Eu resolvo a fórmula de Bhaskara de uma vez só, então eu faço menos b, que nesse caso é 0,614, mais ou menos a raiz do delta, que é b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. E isso nos dá, então, uma expressão para x em que nós podemos ter duas possibilidades de raízes. Uma é 3,764, a outra não nos interessa. Por quê? Se você observar no numerador, a outra raiz é uma raiz negativa. E nós estamos falando que o x representa tempo nesse caso, então a raiz negativa não tem qualquer significado físico. Bom, encontramos então um candidato a ponto de máximo ou mínimo. Eu preciso verificar se esse ponto ele é de fato de mínimo, que é o que nós queremos, ou não. Se porventura é um ponto de máximo ou até um ponto de inflexão. Para isso nós fazemos o teste da segunda derivada, em que eu derivo a expressão mais uma vez e calculo exatamente no ponto em que eu quero testar. Então, ou seja, nós tomamos a expressão da segunda derivada de P, e onde tem x, substituímos por 3,764. Isso vai nos dar um resultado de 1,283, que é maior do que zero. E lembra, se é maior do que zero, isso quer dizer que a concavidade da curva naquele ponto é voltada para cima e que, portanto, aquele ponto corresponde a um ponto de mínimo. Então, nós encontramos um ponto de mínimo para o P, que representa a demanda de energia. Bom, resta saber agora qual é o valor dessa demanda de energia e o que esse x representa dentro do tempo. Para isso, então, basta substituirmos o 3,764 no polinômio P que nós encontramos, que nós acabamos de encontrar. Substituindo no lugar do x 3,764, nós vamos encontrar, fazendo aí a conta numa calculadora, 14,863 megawatts. Então esta é a demanda mínima de energia que acontece quando x vale 3,764, ou seja, quando o tempo marca 3,764 horas, que corresponde a 3 horas mais 0,764 horas. Convertendo isso para minutos, ou seja, multiplicando por 60, isso dá 45,84 minutos, ou seja, aproximadamente 46 minutos. Então estamos dizendo que a demanda mínima de energia é 14,863 megawatts exatamente às 3 horas e 46 minutos. Tá? E aí a gente respondeu ao nosso problema. Ok? É isso aí.